comentado, né, Bárbara? O Dieguinho diretamente do aeroporto, atualizando aí sobre o momento que a Deolane teve a informação de que ela iria ser detida novamente, né? Por ter descumprido ali ordens claras que eu acho que todo mundo esperava que ela soubesse que não podia, né? Por ser um advogado, eu acho que muita gente esperava, pô, ela sabe que não pode fazer isso, que isso poderia levar ela a ser presa novamente e perder ali o seu benefício de prisão domiciliar, né, Bárbara? Pois é, né? Às vezes a sensação que a gente tem é de que a Deolane e a família dela acham que estão acima de tudo, né? E acima delas existe uma lei e elas precisam respeitar. Então, assim, já tinha sido concedido ali um benefício para ela. Ela vai mexer com a cara do perigo, ela vai descumprir uma regra, né? Acho que se ela queria recorrer, se ela não concordava com a decisão da justiça, ela tinha que fazer no local correto, né? Com o juiz. Não ali para a imprensa já sair desrespeitando as leis, xingando todo mundo, falando que foi tudo criminoso. Aí é achar que tá acima da lei e as coisas não são assim, né? Então, acho até que foi uma decisão acertada aí da justiça, mas a gente vai entrar em mais detalhes, vai falar também sobre a prisão para qual ela foi, né? Que é um local diferente do qual ela esteve nos últimos dias. Então todos esses detalhes vão ser atualizados para vocês e a gente vai comentar aqui com muita leveza também, porque eu sei que vocês estão cansados do assunto, a gente também fica muito cansado, mas é importante a gente se informar e daquele nosso jeito, né? Sem perder a nossa essência aqui, com alegria, com diversão, com muita interação. Então fiquem à vontade para mandar a mensagem de vocês, interagir bastante no chat, deixar aquele like quem ainda não deixou, porque a gente, né, tem uma live das 9 inteira aí pela frente. É isso, então vamos começar aqui dando primeiro boa noite para vocês, daqui a pouco a gente vai para as notícias. Eu queria saber se a Isa, maravilhosa Isabela, está acompanhando a gente no chat, Isa. O Dieguinho, muita gente estava comentando aqui também, pô, o Dieguinho precisa descansar, ele fez live até do aeroporto para dar a informação, tá fazendo muita live e tal. Então, de fato, o Dieguinho foi tirar um descanso, já que a gente não tem grandes atualizações ali sobre o que está acontecendo com a Deolane lá dentro da prisão, por exemplo. Tantas movimentações assim, a gente tem outras notícias que correm ali por fora, então o Dieguinho foi descansar. Seguinte, se a Isa, se você estiver aí, Lucas, seu áudio tá ruim, tá bom, vou tentar melhorar aqui. Isa, se você estiver assistindo aí, por gentileza, coloca lá no roteiro, ele colocou, eu ia pedir para colocar no roteiro o link, mas colocou, obrigado Isa. Então é isso, era isso. Boa. Que eu ia te pedir, mas eu acabei de ver que você já colocou, valeu. Então é isso, Bárbara. A gente pode começar então com a primeira notícia aqui. Deixa eu dar boa noite para quem está com a gente. Rosane Maria, Carla, a Joana Dark, Conci Bastos, a Marcel Leite já mandou aqui um superchat e disse: Davi entrando em surto porque a doutora tá roubando a cena. Relaxa que daqui a pouco ele aparece, tá? Daqui a pouco ele aparece. O pessoal já não aguenta mais Deolane e Davi. Quando fala de Deolane, o pessoal vai falar, né, do Davi. Quem será a pessoa? Qual vai ser a fofoca que vai conseguir tirar o Davi dos assuntos mais comentados do momento? E agora tá aí a resposta. A Deolane foi a única capaz, também com uma notícia super séria, né? Uma prisão, algo que a gente nem imaginava que acontecesse ali. Pudesse acontecer com a Deolane, uma mulher endinheirada e tal, influenciadora muito famosa. Acho que ninguém imaginava que isso ia acontecer. Só alguém que já trabalha no meio judiciário que estava por dentro do que estava rolando da investigação. Mas a gente que é aqui do meio do entretenimento, que não estava acompanhando isso, a gente não sonhava com essa possibilidade, né? Então, realmente, só uma notícia tão surpreendente assim, envolvendo um nome também tão forte na mídia, que foi capaz de abafar um pouco o Davi. Ele que seja inteligente para aproveitar esse momento, né? E quando voltar ali a ser mais comentado, que seja de uma forma positiva, né? Quem sabe? Exatamente, porque acaba que o Davi ele se prejudicou um pouco aí, né, Bárbara? No seu pós. Mas vamos seguir aqui então com o nosso noticiário. Agora eu já peguei o roteiro aqui. Obrigado, Isa, mais uma vez. E a primeira informação que a gente tem, Bárbara, para passar é do Luiz Bach, tá? Porque o Bach ele expôs ali o perigo no presídio superlotado que a Deolane ficará e dizendo que lá tem até canibalismo, tá? Como eu disse, a Deolane foi levada para um presídio depois que a prisão domiciliar dela foi revogada. Ela vai ficar separada da mãe, Solange Bezerra, que também foi presa na semana passada. A mãe dela continua presa naquele mesmo presídio onde as duas estavam. A Deolane ela saiu ali por causa de uma medida, porque ela tem uma filha de 8 anos, né, Bárbara? E tem uma lei ali que facilitou com que ela pudesse ir para a prisão domiciliar, já que o limite é até ter filhos até 12 anos, tá? Então, segundo informações do BAT, o presídio para onde a Deolane foi levada, que fica em Buíque, no agreste de Pernambuco, que é a cerca de 300 quilômetros da capital,
é conhecido por estar superlotado e abrigar algumas das criminosas mais perigosas do estado. Ele tem capacidade para 110 detentas, mas atualmente ele está com mais de 260 mulheres, ou seja, mais do que o dobro da lotação permitida ali para esse presídio, Bárbara. E o local também é famoso pelas condições rigorosas e por abrigar presas condenadas por crimes violentos, incluindo até canibalismo. Então ela foi para um lugar ali que eu acho que vai ser um pouco mais difícil, até mesmo para ter aquela aglomeração na porta do presídio, aquela bagunça que estava acontecendo onde ela estava com a mãe, né, Bárbara? Exatamente, né? Eu acho até que a decisão da justiça tem muito a ver com isso. Não dá para fazer com que o mundo ali, pelo menos a região, pare por causa da Deolane, né? Não dá também para que as outras presas sejam incomodadas o tempo inteiro, ninguém consiga dormir mais, fique esse circo ali na porta, né? Não dá. E a família dela, inclusive, apoiando, né, para que mais pessoas estejam lá na frente. A gente sempre via as irmãs agradecendo, fazendo sorteio de moto e tal. A gente via que, de certa forma, existia um incentivo para que isso acontecesse, até para pressionar a justiça por uma resposta mais rápida. Então, acho que acaba que a decisão tem muito a ver com isso, de levá-la para um local mais distante, porque evita, né? Pode até ser que apareça fã lá, quem sabe? Pode ser, né? Não duvido de nada, mas fica muito mais difícil. A gente tem aí uma informação sobre o presídio, né? A superlotação realmente é lamentável. A questão de presas, né, que foram condenadas por crimes, assim, perigosíssimos, né? Situações muito graves que nos chocam quando a gente lê, quando se fala sobre o canibalismo e tal. Mas é importante dizer que a Deolane não vai estar grudada com essas pessoas, né? A cela é separada e tal. Algumas informações chegam e a gente aqui de fora se assusta, né? Fala, meu Deus, a Deolane tá junto com uma pessoa assim, ela vai sofrer perigo e tal, não sei o que. Não, né? Lá dentro vai ser uma cela separada, né? E tal. Quando se fala também, né, que tá com essa superlotação, pensa, pô, se tá superlotada, ela não vai ficar numa cela isolada, ela vai ser colocada junto com outras presas ali, justamente porque não tem espaço para ela ficar sozinha, né? Mas não é isso que vai acontecer, provavelmente, né, Bárbara? Porque a gente tá falando de alguém que, né, além de ser advogada, ela é uma pessoa muito conhecida, então tem que ter esse direito ali à segurança, né? Eles têm que prezar pela segurança dela e tal. Então, creio que a segurança da Deolane não está em questão ali no presídio. Choca a informação dela estar no mesmo local, né, com pessoas que cometeram esses crimes tão graves e tal, mas eu acho que a segurança dela não vai estar, né, ali em questão. Ela vai estar protegida lá dentro, só não vai estar no luxo que ela estaria, né, na prisão domiciliar. A gente falou aqui na live de ontem, inclusive, sobre a mansão dela, tudo que tem lá, tinha até um palco para shows, piscina, garagem para 10 carros. Ela não vai ter esse luxo, né? Ela perdeu esse benefício a partir do momento que ela descumpriu uma regra. E, para mim, né, agora aqui como uma opinião, eu acho que foi uma decisão acertada da justiça, né? Se você concede um benefício e fala que, olha, a gente tá te dando esse benefício, mas você tem que seguir tal regra. A partir do momento que você descumpre uma regra, você mostra que você não é confiável. Se você descumprir uma regra, você pode descumprir outras. Então, acho que a decisão está acertada aí de retirar esse benefício dela, né? Ela tem que entender que as leis devem ser cumpridas, ela não está acima disso. Exatamente, né, Babi? Porque tem várias pessoas que estão neste momento presas em prisão domiciliar e elas seguem as regras justamente para não voltar para a prisão mesmo, né? Para manter essa prisão domiciliar. Então, a partir do momento que a Deolane quebra essa regra, basicamente, ela é como se ela estivesse mostrando que ela está acima da lei, que ela pode tudo, e não pode. Então é o que aconteceu, ela quebrou essa regra e acaba que ela volta então à prisão e agora, de certa forma, em um outro presídio para tentar ali dificultar com que essa aglomeração aconteça na frente do presídio e tal. Mas a informação que a gente tem é que já está acontecendo isso, né? Já estão ali na frente do presídio, talvez não a mesma quantidade de pessoas que estava na capital, mas tem gente também lá na frente. Então acaba sendo difícil, né, Bárbara? Eu acho que em certo momento vai ter que tomar alguma providência para essas pessoas que estão causando essa baderna na frente do presídio. Pois é, né? As pessoas precisavam ter essa consciência, né? Infelizmente, a gente não vai conseguir enfiar na cabeça dessas pessoas que o que elas estão fazendo está errado. Elas têm o direito de ir e vir e tal. Mas era importante, acima de tudo,
que existisse essa consciência, que é algo que Sim. não está nas nossas mãos, não é um reality show, né? É uma questão que envolve justiça, que envolve polícia e que as autoridades devem investigar. Então tá além da gente. E se essas pessoas admiram tanto a Deolane, são tão fãs dela, aí é que deveriam deixar mesmo que a justiça prove que ela é inocente, né? Se vocês concordam com isso, se acham que ela é inocente e tal, que a gente ninguém aqui tá falando que ela é culpada, não, porque a gente não tem prova, a investigação tá acontecendo, a gente tá falando sobre supostos crimes, né? Então, as pessoas que defendem a Deolane e acreditam nessa inocência dela, deveriam mais ainda era facilitar o trabalho da polícia, da justiça, para que tudo acontecesse mais rápido possível, para que essa inocência dela seja provada o quanto antes. Porque quanto mais essas pessoas ficam ali e atrapalham o trabalho da polícia, mais tempo leva para tudo isso, mais se fala sobre esse assunto, menos paz ela tem. Então, era importante que os fãs da Deolane tivessem essa consciência e a família dela também, né? Que a família acaba contribuindo para que essa baderna aconteça cada vez mais. Virou um circo tudo isso, né? Exatamente. E tem informação aí chegando pra gente aqui, Bárbara. A Isa tá atualizando a gente de uma notícia que tá chegando agora. O que o pessoal tá comentando aí no nosso chat? Gente, tô com bastante dificuldade aqui para respirar. O ar aqui em São Paulo hoje tá bem ruim, né? Por isso que de vez em quando eu dou uma limpadinha no nariz aqui, só para explicar para vocês. Bom, eu tô olhando aqui, a galera tá comentando bastante, né? Muita gente dizendo que a justiça tá de parabéns por ter tomado essa decisão, muita gente concordando aqui com os nossos posicionamentos, né? Alguns dizendo que já estão cansados desse assunto, mas não cansam da gente, então obrigada por não soltarem a nossa mão. Infelizmente, algumas coisas no canal, fogem do nosso... fogem do nosso controle, né? É um assunto do momento, não tem como não falar sobre isso e a gente precisa trazer informação para vocês.